A Septuaginta, também conhecida como a versão alexandrina, ou 70, é uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Realizada entre os séculos 3 e 2 a.C. em Alexandria, Egito, o nome Septuaginta deriva da tradição de que 72 sábios judeus, 6 anciãos de cada uma das 12 tribos de Israel, participaram do processo de tradução conforme descrito na Carta de Arísteas. A Septuaginta desempenhou um papel crucial na história do judaísmo e do cristianismo, influenciando a interpretação das Escrituras. No entanto, a Septuaginta também tem sido alvo de controvérsias e debates ao longo da história, sendo considerada por alguns como o livro mais perigoso do mundo. Este artigo se propõe a investigar essa afirmação, explorando a história, a importância e as controvérsias. A necessidade de uma tradução grega das escrituras hebraicas surgiu com a diáspora judaica, quando muitos judeus passaram a viver fora da Palestina e adotaram o grego como língua principal. Alexandria, com sua vibrante comunidade judaica e sua famosa biblioteca, tornou-se o centro de produção da Septuaginta. É importante notar que a Septuaginta reflete a rica troca intelectual e cultural entre o pensamento judaico e helenístico que caracterizava Alexandria naquela época. Essa fusão de tradições contribuiu para o caráter único da Septuaginta, que incorpora elementos da cultura grega em sua tradução e interpretação do texto hebraico. A tradução foi realizada gradualmente, começando com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e se estendendo para outros livros do cânone hebraico. A Septuaginta não é apenas uma tradução literal do hebraico, ela apresenta diferenças significativas em relação ao texto hebraico massorético, que se tornou o texto padrão do judaísmo rabínico. Essas diferenças incluem variações na ordem dos livros, adições e omissões de passagens e interpretações divergentes de certos termos e conceitos. Por exemplo, a Septuaginta contém adições ao livro de Ester e variações no relato da criação em Gênesis em comparação com o texto massorético. Algumas dessas diferenças podem ser atribuídas a variantes textuais hebraicas existentes na época, enquanto outras refletem as perspectivas teológicas e culturais dos tradutores alexandrinos. A Septuaginta teve um impacto profundo no cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos, em sua maioria de língua grega, utilizavam a Septuaginta como sua principal escritura. Jesus e os apóstolos frequentemente citavam a Septuaginta em seus ensinamentos e escritos. Um exemplo notável da influência da Septuaginta na teologia cristã é o uso do termo grego logos para traduzir o hebraico dabar. Essa tradução teve um impacto profundo no desenvolvimento do conceito de Cristo como Verbo de Deus. Como expresso no Evangelho de João, a Septuaginta influenciou a teologia cristã em áreas como a cristologia, o estudo da pessoa de Cristo, a eclesiologia, o estudo da igreja, e a escatologia, o estudo dos últimos tempos, as profecias messiânicas presentes na Septuaginta, por exemplo, foram interpretadas pelos cristãos como prefigurações da vida e missão de Jesus. A Septuaginta também contribuiu para a compreensão cristã do Espírito Santo com base em sua tradução de termos hebraicos relacionados ao Espírito de Deus. A utilização da Septuaginta pelos cristãos gerou controvérsias com os judeus rabínicos, que passaram a rejeitar a Septuaginta como uma tradução válida. Essa rejeição foi motivada em parte pelas diferenças textuais entre a Septuaginta e o texto massorético, e também pelo uso que os cristãos faziam da Septuaginta para justificar suas crenças, interpretando passagens do Antigo Testamento como profecias sobre Jesus. Além de sua importância para a teologia e a interpretação bíblica, a Septuaginta também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das tradições litúrgicas do judaísmo e do cristianismo. As traduções de Salmos e outros textos bíblicos presentes na Septuaginta moldaram os hinos, orações e leituras utilizados nos serviços religiosos de ambas as religiões. A Septuaginta influenciou a estrutura e o conteúdo das liturgias, fornecendo a base para a expressão da fé e da devoção em contextos comunitários. A afirmação de que a Septuaginta é o livro mais perigoso do mundo pode ser atribuída a diferentes fatores, dependendo da perspectiva de quem a faz. Do ponto de vista de alguns grupos judaicos ortodoxos, a Septuaginta pode ser considerada perigosa por sua associação com o cristianismo
e por suas divergências em relação ao texto massorético, que é considerado a versão autorizada das Escrituras no judaísmo rabínico. A Septuaginta pode ser vista como uma ameaça à tradição judaica e à autoridade do texto hebraico, especialmente porque foi utilizada pelos cristãos para justificar suas crenças. Alguns grupos cristãos fundamentalistas rejeitam a Septuaginta por considerá-la uma tradução corrupta do Antigo Testamento, argumentando que ela foi influenciada pelo paganismo grego e que contém erros doutrinários. Esses grupos defendem a primazia do texto massorético e questionam a validade da Septuaginta como fonte de autoridade religiosa. Do ponto de vista acadêmico, a Septuaginta pode ser considerada perigosa no sentido de que desafia as interpretações tradicionais das Escrituras e levanta questões complexas sobre a história do texto bíblico. A Septuaginta revela a diversidade textual e interpretativa que existia no judaísmo do Segundo Templo e coloca em questão a ideia de um texto bíblico único e imutável. A existência de diferentes versões e traduções do Antigo Testamento, como a Septuaginta, demonstra a complexidade da transmissão textual e da interpretação bíblica ao longo da história. É importante ressaltar que a afirmação de que a Septuaginta é o livro mais perigoso do mundo é geralmente feita de forma retórica e polêmica. A Septuaginta em si mesma não representa uma ameaça real. No entanto, seu estudo e sua interpretação podem desafiar crenças e dogmas estabelecidos, o que pode ser considerado perigoso por aqueles que se apegam a essas crenças. A Septuaginta é uma fonte inestimável para os estudos bíblicos e a teologia. Ela oferece uma janela para o judaísmo do Segundo Templo e para a história da interpretação bíblica. A Septuaginta é fundamental para a compreensão do desenvolvimento do cristianismo primitivo, uma vez que era a escritura utilizada pelos primeiros cristãos, e para a análise das citações bíblicas no Novo Testamento, muitas das quais são baseadas na Septuaginta. A Septuaginta também é importante para a crítica textual do Antigo Testamento. Ao comparar a Septuaginta com o texto massorético e outras versões antigas, os estudiosos podem reconstruir a história do texto bíblico e identificar variantes textuais significativas. A Septuaginta preserva a leitura antigas que podem lançar luz sobre passagens obscuras ou controversas do Antigo Testamento, oferecendo diferentes perspectivas sobre o significado e a interpretação do texto. Existem algumas traduções da Septuaginta para o português, embora não sejam tão numerosas quanto as traduções do texto massorético. É importante notar que a tradução da Septuaginta para as línguas modernas apresenta desafios e complexidades. Os tradutores devem lidar com questões como linguagem arcaica, contexto cultural e interpretações teológicas, buscando transmitir com precisão as nuances do texto grego original. Além dessas traduções, existem diferentes edições e manuscritos da Septuaginta, como o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus, que preservam diferentes versões do texto grego. Essas variações textuais são importantes para os estudos bíblicos, pois permitem aos pesquisadores analisar a história da transmissão da Septuaginta e identificar as diferentes leituras que existiam na antiguidade. Ao comparar as traduções da Septuaginta com outras traduções da Bíblia, é possível observar as diferenças textuais e interpretativas entre a Septuaginta e o texto massorético. Essas diferenças podem ser significativas em algumas passagens, afetando a compreensão do texto bíblico. A Septuaginta tem sido objeto de controvérsias e debates ao longo da história, tanto em círculos judaicos como cristãos. Um exemplo notável é o debate entre Jerônimo e Agostinho no século IV depois de Cristo sobre o uso da Septuaginta na Igreja primitiva. Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata, defendia o uso do texto hebraico como base para a tradução do Antigo Testamento, enquanto Agostinho argumentava a favor da Septuaginta, que já era amplamente utilizada pelos cristãos de língua grega. Essa controvérsia reflete as diferentes visões sobre a autoridade e a inspiração das Escrituras, bem como a complexa relação entre o judaísmo e o cristianismo na antiguidade. A Septuaginta, longe de ser o livro mais perigoso do mundo, é um testemunho valioso da história do judaísmo e do cristianismo, e um elo fundamental
entre essas duas tradições religiosas. Sua tradução para o grego possibilitou a difusão das escrituras hebraicas para um público mais amplo e influenciou profundamente o desenvolvimento teológico de ambas as religiões. A Septuaginta serviu como a Bíblia do cristianismo primitivo, moldando sua liturgia, teologia e compreensão do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, a Septuaginta gerou controvérsias e debates, especialmente em relação à sua relação com o texto massorético e seu uso pelos cristãos, embora tenha sido alvo de controvérsias e debate. Ao longo da história, a Septuaginta continua sendo uma fonte essencial para os estudos bíblicos e a teologia, oferecendo uma perspectiva única sobre a história do texto bíblico e sua interpretação. Seu estudo nos convida a questionar as interpretações tradicionais e a aprofundar nossa compreensão da rica e complexa história da Bíblia. A Septuaginta demonstra a natureza dinâmica da transmissão textual e da interpretação bíblica, desafiando a noção de um texto único e definitivo. As diferentes versões e traduções do Antigo Testamento, como a Septuaginta, revelam a pluralidade de vozes e perspectivas que contribuíram para a formação do cânone bíblico. A Septuaginta nos lembra que a Bíblia não é um livro monolítico, mas um conjunto de textos que foram traduzidos, interpretados e reinterpretados ao longo da história. Seu estudo nos convida a um diálogo crítico e aberto com a tradição, reconhecendo a riqueza e a diversidade que marcam a história da Bíblia.